pessoal, sejam aí bem-vindos à primeira semana, né, da disciplina de interação humano-computador. Essa disciplina nós iremos trabalhar aí com a parte de design, né, com a parte de layout, mas esse conteúdo ele é bem interativo, né? Nós vamos ter uma parte prática e iremos trabalhar aí diretamente com a nossa apostila, né? Então nós temos um material, foi bem elaborado para vocês aí, né? Eu criei uma apostilinha bem tranquila. Interação humano-computador é um conteúdo um pouco abrangente, tá? Vocês, na plataforma, vocês vão encontrar aí um manual da disciplina explicando como é que funcionam as avaliações. Cada semana, né? Cada semana eu dividi em duas aulas, aula 1 e aula 2. Então nós vamos ter um total de 6 aulas. São 3 semanas de conteúdo e nós vamos ter um total de 6 aulas. E dividido dentro da nossa apostila. Se vocês perceberem na nossa apostila, nós vamos ter um texto aí de apresentação, né, que eu elaborei para vocês, dando essa introdução para a disciplina. Vocês já viram um vídeo de apresentação, né? Então eu já expliquei algumas coisas para vocês aí dentro dessa aula inicial, né? E aqui nós temos o nosso sumário, onde vamos encontrar os dois conteúdos dessa semana, onde eu dividi em design de interfaces e o fundamento de EI, ou seja, fundamento de arquitetura da informação. Então vamos partir aí já diretamente para a aula 1, com essa parte prática. Aqui tem um texto apresentando a disciplina também, tá? Dentro desse texto, eu vou explicar para vocês aí que com a evolução da tecnologia, o surgimento da internet, o surgimento de celulares, tablets, também foi ampliando a questão da aparência, de como eu apresentar as minhas informações. E a parte de design, a parte do layout, ficou muito importante para quê? Para facilitar a interação entre o homem e a máquina. Então o objetivo dessa disciplina é chamar a atenção para os layouts existentes, para as técnicas existentes para eu definir o meu layout. Como que vai ficar o meu aplicativo lá no Android, né, ou no Mac, qualquer programa que eu irei desenvolver, como que vai ser a sua aparência? Quais as técnicas existentes para definir esse projeto? Como eu vou definir esses escopos? Então, dentro da disciplina, né, a interação humano-computador, deixa eu voltar aqui, ó, só um minutinho. Vocês vão encontrar o texto, né, aonde interação humano-computador é um nome dado ao conjunto de estudos que envolve a interação entre pessoas, o usuário e o equipamento, né? Então, como que eu vou facilitar para ele interagir com as pessoas, né? Ou como a pessoa vai interagir com essa parte do computador. Então, pessoal, como eu disse que o conteúdo é abrangente, essa interação, ela exige a psicologia, a antropologia, artes, designs, ergonomia, sociologia, semiótica, linguística e áreas afins, a fim de mapear as necessidades para o desenvolvimento computacional. Então eu tenho que adaptar o meu layout para o perfil do público que eu vou trabalhar, né? Então por isso que eu acabo abrangendo todas essas áreas. Mas a nossa disciplina ele vai focar para as técnicas computacionais, né? Com as técnicas da parte de design, correto? Continuando aqui, nós vamos encontrar logo a nossa aula 1, tá? Que vocês vão trabalhar na apostila, que é a parte de design de interfaces. O objetivo é aprender os conceitos de design de interface e a sua usabilidade, né, dentro da interação humano-computador. Os aspectos mais importantes, a interação entre o homem e o computador e como apresentarmos essas aplicações, tá? Então, design, tem uma introdução rapidamente, né? Pode ser definido como o esforço
né, as técnicas relacionadas à aplicação da elaboração do meu layout, de alguma coisa, da imagem, né, da essa aparência. Né? Então, assim, design refere à concepção de uma solução prévia para um problema. Né? Então, aonde eu vou pôr pintura, ilustração, as cores e assim por diante. Tá? O design de interface é o recurso que conduz a interação do ser humano com o produto físico ou virtual. Né? A interface varia de um brinquedo, de um aparelho eletrodoméstico, até um aplicativo para smartphone ou a página na web. Então, essa é a sua aparência. Então, é assim, não é aparência física, e sim como que eu vou tratar a parte lógica, a questão da sua tela, dos seus programas. O trabalho de design de interface vai além do entendimento do problema do usuário. Ele envolve o conhecimento técnico e estético. Então, é a técnica com a estética. Os caminhos mais rápidos, mais fáceis para o usuário. E atendendo todos os perfis desse usuário. A uma criança até uma terceira idade. Então, na prática de design de interface, diz respeito à parte visual. Além desse visual, a sua usabilidade, como eu vou trabalhar com essa usabilidade. Então, uma palavrinha muito importante aqui, ó, parte visual, como que eu vou trabalhar com essa parte visual e como a minha usabilidade, tá? Uma outra parte importante para vocês aí. Ou seja, todos os recursos que implementam e melhoram de forma para o usuário lidar com o produto. Então, tudo deve ser construído de satisfação ao elemento humano, sempre para agradar não a máquina, mas sim o homem, que vai usar os recursos que nós iremos propor para ele. Nesse sentido, a experiência do usuário, ou seja, user experiência. Então, quando o X, é user experience, experiência do usuário. Então, técnicas de UX, técnicas das experiências do usuário. A gente vai ver mais lá para baixo. Então, deve ser centrado em atenções do desenvolvimento do produto. Então, a experiência do usuário tem que ser vinculada à experiência do produto. Então, por isso que eu disse que nós temos que conhecer o perfil desse usuário. O design de interface precisa de questionar constantemente o seu papel e avaliar a usabilidade da sua aplicação, se aquilo que ele está desenvolvendo é satisfatório. Então, pessoal, o que é o layout? Primeiro, quando a gente trabalha com design de interface, eu começo a criar um esboço, como que vai ficar a minha tela. Ou seja, um rascunho que mostra a estrutura física da minha página, do meu jornal, da minha página de internet e vai embora. O layout engloba elementos como textos, gráficos, imagens e forma quando se encontra um determinado espaço. O layout gráfico pressupõe um trabalho de design gráfico que vai trabalhar no formato e número de páginas, suas margens, número de colunas e textos e outros aspectos relevantes. Então é assim, esse esboço é onde eu vou fazer um desenho prévio, vamos trabalhar aí com o site, é onde vai ficar os menus, onde vai ficar determinada imagem. Eu crio esse esboço, eu faço um rabisco mesmo no papel, Então, layout ou layout, tem gente que escreve dessa maneira, não está errado, tá? Eu posso usar dentro dessa maneira. Então, agora a gente vai passar aí para alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai dar uma analisada no seu layout é o Netflix. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos abrir o Netflix. Tá? Não precisa, quem não é usuário de Netflix, nossa, eu preciso assinar o Netflix. Não, eu só estou citando um exemplo de como ele é formado, tá? Então, pessoal, aqui eu estou a minha tela do meu Netflix. Se vocês forem prestar atenção, ó, como o primeiro item que eu tenho nela é o topo, Então, o HID, até o topo. Então, assim, eles pensaram no design do topo. Então, aqui, ó, eu tenho, vamos tirar aqui, eu tenho lá, nesse topo aqui no site, eu tenho o meu menu, onde vai ter as minhas séries separadas, o início,
tá? O da televisão é um pouquinho diferente. Lá ele parece o destaque, né? Aqui ele vai aparecer o menuzinho. Beleza? Então isso daqui seria o topo, de acordo com as opções que eu tenho, tá? Então aqui, ó, na apostila, né? Aí depois a gente tem a opção de destaque. Nesse caso aqui no layout que eu tenho aqui, né, ele não vai mostrar o vídeo em destaque, mas lá na televisão, por exemplo, ele é um pouquinho diferente, né? O layout do Netflix, ele tem o topo, a opção de destaque, e depois embaixo a gente encontra a listagem. Então aqui eu só encontro o menu, eu não vou ter essa opção de destaque, tá? E aqui ele vai vir as minhas divisões, né? É lógico que ele coloca os filmes, o que eu já estou assistindo, né? O meu usuário, os originais Netflix. Então também existe uma técnica, se vocês olharem lá, ó. Então assim, ó, eu tenho o topo, a opção de destaque, se eu tivesse lá na televisão, que teria, e abaixo encontramos a listagem de filmes. E dentro dessa listagem ele também tem uma organização. Então ele tem primeiro o agrupamento. O que seria o agrupamento? Ele agrupa, ó, originais do Netflix, o que eu já estava assistindo e não terminei, né? Os lançamentos, né? Os lançamentos. Então aqui eu agrupo ação e aventura de acordo com o perfil do meu usuário. Se eu pegar o do meu filho, que ele é uma criança, vai mudar os filmes, né? E aí ele vai mapeando os filmes de acordo com os filmes que eu estou assistindo, com as categorias de filme que eu estou assistindo, né? Então ele está interagindo comigo. Não é um site apenas, não é apenas uma listagem de filme. Então ele já sabe, se eu estou escolhendo mais filme de aventura, ele vai pôr como destaque para mim, ele vai pôr os principais, todos os filmes de aventura, tá? E eu posso criar os meus perfis, né? Se vocês perceberam, na hora que eu entrei, eu tenho lá o perfil com o meu nome e o perfil de criança que eu uso para entrar com meu filho, né? Então eu posso fazer essa categoria, esse agrupamento. O contraste, né? Eu tenho outra tela aqui, ó. Aqui ele fala o topo, né? Aqui eu tenho a opção de destaque. E agora o meu contraste. O meu contraste, o que é isso? Eu passo o mouse em cima, ó, ele já dá um contraste. Qualquer filme, isso chama-se, essa técnica chama contraste. Então eu vou em cima do meu filme e ele já interage comigo, né? Então isso é um contraste. Aí já começa a aparecer uma prévia do nosso filme, né? E assim por diante. Então, bem montado, bem organizado, ele interage comigo, fácil de operacionalizar, né? Isso é um bom exemplo. E a continuidade, o que é continuidade? Esse princípio da continuidade, né? Que eu pegar aqui, ó, eu vou clicando na setinha, olha lá. Isso é uma continuidade, né? Então, isso são algumas das características que nós temos aí para trabalhar, né? Continuando. Então vocês viram o topo, opção de destaque, né? E as opções continuidade, contraste, é só passar o mouse em cima aí que vocês vão ter o contraste para seguir a continuidade, né? E só para relembrar, opção de destaque, o topo, e nós temos o agrupamento, que eles são divididos por assuntos. Legal? Depois nós temos também aqui analisando, ó, o Facebook, tá? Então, se vocês perceberem, vamos abrir aqui, ó, o Facebook. Ele também vai ter o seu layout, ele também vai ser sua aparência, né? E aqui, ó, eu tenho o menu da esquerda, o menu da direita, né? Aqui vem, ó, slide bar, fala-se slide bar, sidebar, perdão, da esquerda e sidebar da direita. E o meu centro, que vai aparecer as minhas informações, né? Esse seria o meu centro. Então, pessoal, com isso, né,
nós vimos lá, então tem o sidebar esquerdo, o sidebar direito, o centro. E isso a gente tem algumas divisões que damos os nomes. Nós temos os atalhos, onde eu fico aqui os eventos, os grupos, né? Só para vocês darem uma olhada. Olha lá, ó. Nós vamos encontrar os nossos atalhos, tá? Onde ele tem as notícias, né? Nós temos o topo, que é essa parte inicial, onde tem o usuário, onde eu posso pôr o atalho para a página principal, onde eu vou ver as notificações, só para a gente dar uma olhadinha no layout desse Facebook. Aí do lado direito eu vou encontrar os anúncios, então já é programado. Aqui embaixo também eu chamo de sidebar, que são minhas barras, e o centro, tá? Então, aqui, ó, com esses dois exemplos, podemos perceber que para cada layout existe uma técnica, né? Então, nós vimos aqui ó, que ele tem os atalhos, os anúncios, o topo de navegação, o centro. Se eu já perceber, lá no Netflix tem outras técnicas, onde a gente controla o agrupamento, que separa por categoria, contraste, quando a gente vai um mouse em cima do filme, ele dá um contraste, e o princípio da continuidade. Né? Então isso aqui é os nossos layouts de dois grandes sites aí que nós utilizamos, né? Mas também ó, eu posso ter, né, nos meus apps definir os meus layouts, e aí cada app tem o seu layout, né? Conforme está na apostila aí de exemplo para vocês, nós podemos analisar lá. Cada app tem uma aparência, um objetivo, né? Então vocês já conhecem bem aí esses aplicativos. E cada aplicativo vai ter o seu modelo, correto? Tá? Então agora, pessoal, dentro do design, né, a gente sabe que o layout é o escopo, mas esse escopo ele é dividido em grades, né? Nós damos o nome que são grids. Então, para cada pedaço eu vou ter uma área, né? Então, ó, o grid é um sistema de regras estabelecida para a divisão dos espaços, uma divisão áurea, né? Ao determinar a melhor proporção de um grid. Então, olha aqui, ó, tá? Um grid do Facebook, né? Eu tenho aqui, ó, isso é um grid, tá? Eu tenho os menus, né? Os grid bar aí da esquerda, da direita e o centro, né? Então, essa técnica de divisão da minha tela é um grid. Olha aqui, de outro, né, do Twitter, né, isso também é uma técnica que a gente chama chamado de grid. Por enquanto a gente vai conhecer essas técnicas. Depois como utilizar, existem algumas ferramentas gratuitas que a gente pode trabalhar, a gente vai vendo com o tempo. Beleza? Então grid é a divisão, né, que nós abordamos para vocês. Depois nós temos, né, aqui ó, os wireframes. Né, para eu começar a fazer o meu layout, né, eu posso definir um escopo, um modelo já no papel, né? E isso daí a gente chama-se de wireframes, esse desenho básico, essa planta baixa, né? Aonde a gente vai começar a definir. E olha aí para vocês verem, né? Eu vou ter um exemplo de wireframes. A gente fala wireframes, uma planta baixa, né? Um recurso básico. Tá? Aqui um wireframe médio. É um modelo que podemos desenhar com programas de editoração eletrônica, né? A gente pode fazer lá no Corel, por exemplo, né? No Photoshop, e eu posso definir aí a parte gráfica, né? De como vai ficar meu site ou a tela do meu app. Né? Wireframe alta, aí já é o modelo mais próximo da interface real, né? Então eu posso já criar em cima de como que vai ser minha interface antes dela estar programada, né? Então a gente tem a baixa, a média e a alta. Então aqui ó, segue alguns modelos aí de wireframes para celulares, né? Então ele vai ter alguns modelos de wireframes, olha, para celular, tá? E aproveitando, tem um link Saiba Mais, né? Esse é um aplicativo Google que podemos usar o mapeamento de wireframes de sites. Já existe, né? Segue o link para testá-los. Então assim, vocês podem estar pondo esse aplicativo aí ele vai mapear o wireframe do meu site, né? E também um blog aí para vocês, né? Que vai auxiliar vocês a estudarem um pouquinho mais sobre o wireframe,
Portanto, pessoal, então aqui, ó, eu tenho, né, o instante wireframe. É só pegar o link e jogar ele aqui no navegador. Eu ponho aqui usar no Google, adicionar extensão, tá? E aqui ele vai adicionar aqui um link, né, um atalhozinho. Então, pessoal, esse wireframe vocês podem estar utilizando para desenhar esse layout da tela primeiro, né? Então vocês podem, aqui por exemplo, eu coloquei aqui para vocês verem um exemplo do wireframe podendo ser do Facebook, né? E aí vocês vão criar onde? Vocês podem usar o Corel Draw para criar, né? Ou algum programa online. Então assim, vocês podem aqui, ó, por exemplo, criação de wireframe, uma dica aí para vocês, né? Online, ó. E aí nós vamos ter aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta de criação de wireframe online, né? Tem vários, ó, o Canva também, né? Comece a criar o seu wireframe na web, tá? São ferramentas gratuitas, né? E que de repente, se não tiver o Corel instalado, né, vocês podem criar. Então vem aqui, ó, criar um designer. Aqui ele parece alguns modelos, né? Mas, por exemplo, ó, tem vários modelos para vocês, né? Então, vamos pegar um aqui só para vocês verem. Aqui, ó, um modelo de currículo, por exemplo. O wireframe necessariamente ele não precisa ser aqui, ó, que eu tenho um modelo, né, que é onde nós podemos trabalhar. Eu posso fazer um currículo digital, por exemplo, né, e assim por diante. Aí aqui eu tenho os elementos para vocês trabalharem e definir esses wireframes, né, grades, quadros. Nós temos o outro aqui também, ó. Vamos voltar aqui. Então, caso você não tenha o Corel ou algum programa, né, é só lá escrever. Tem o Lucidchat, o Canvas é legal, o Lucidchat também é legal, tá? Também é uma ferramenta online. Olha lá, cria um wireframe, né? Quem já tiver, ele precisa do cadastro. Quem já tiver a conta aí no Gmail, é só fazer o login. O login desse aplicativo é aqui eu tenho, né? Pode criar um em branco. Esse é mais simples, eu até prefiro o Lucidchat do que o Canva, né? E aí você vai pegar e criar o seu wireframe, né? Então vamos supor que aqui é o topo do meu site, aonde vai as informações. De repente esse meu site ele vai ter o topo, vai o logo, né? Primeiro a gente sai montando, é só clicar e arrastar. Aqui é o meu menuzinho. Eu prefiro um layout bem mais antigo, né? Mais usado. Hoje eles já tem umas coisas mais ousadas, né? Olha lá. Aí de repente ele vai ter outro menu aqui também, ó. Aqui eu vou ter o meu corpo. E isso eu começo a criar no wireframe.
Aí aqui vocês podem pôr, né, necessário, é só clicar 2 vezes que vocês conseguem escrever. E aí a gente tem, e assim por diante, o menu, propaganda, o corpo, né, aí vocês definem da maneira que vocês quiserem. E aí eu tenho uma ideia de como que vai ficar o meu site, ou o layout desse aplicativo e assim por diante. Então isso é um escopo, né, que a gente faz antes de nós começarmos a trabalhar. Então esse é o nosso wireframe. Vamos voltar lá no wireframe. Tá? Aqui é o link. Os exemplos. Agora, né, dentro desse design de interface, a gente tem alguns recursos e alguns nomes que nós utilizamos. Tá? Então, quando vocês falarem, verem o X, User Experience, experiência do usuário. É uma forma de englobar todas as interações do usuário final com a empresa. Né? Aqui eu vou pensar o que o usuário vai fazer. Né? Como que eu vou atingir esse usuário? Né? Então, a sua experiência. Né? Eu tenho o UI, né? É a interface do usuário. Né? Então, refere-se a toda a parte visual, né? Tanto física quanto digital, do meu projeto, do meu protótipo. Eu tenho o I, arquitetura e informação. A arquitetura da informação é a área de estudo responsável por organizar essas informações. Né? E HC, que é o nome da nossa disciplina, né? Isso tudo eu monto o Y, o X e o UI, né? Nós utilizamos para interação humano-computador. Aqui tem um exemplo, né? Eu tenho a interação de design, eu tenho a arquitetura da informação, eu tenho o visual, né? Eu tenho a parte... Lá em cima eu expliquei isso para vocês, né? Tem vários contextos, né? Vários profissionais envolvidos para definir um bom projeto. Né? E esse projeto tem o quê? Usabilidade. Então, esse termo, né, que a gente utiliza é para facilitar as pessoas, né? Para a ferramenta que você vai oferecer, que ela seja usual para os usuários. Né? Além de ser acessível é incluir todo mundo, a parte para os deficientes físicos, deficiente visual. Né? Então, essa usabilidade seria uma maneira para deixar mais fácil para o usuário. Né? O briefing, o que é esse briefing? São as perguntas que fazemos para a empresa. Então, quando a gente vai criar um projeto, né, primeiro a gente faz uma parte da entrevista que nós falamos. E aqui nós damos o nome de briefing. Tá? São outros termos. Aqui tem algumas perguntas como exemplo, né, que vocês vão entrevistar aí o solicitante do nosso projeto, tá? E aqui, né, a gente pode criar formulários, né? Então, podemos utilizar ferramentas online de criação de formulário. Temos os seguintes sites, aqui eu pus alguns sites para vocês, mas também nós temos o Google, né, para criar esses formulários. Legal? Então, pessoal, essa foi a primeira aula 1. Aqui tem algumas informações, algumas perguntas para vocês responderem, tá? Para vocês ir praticando aí esses conceitos. Né? Partindo aí para a aula 2, nós vamos analisar o que seria essa arquitetura da informação, né? Dentro do conceito de IHC. Tá? Não é no conceito da informática em si, mas dentro de IHC. Então, primeiro, para que serve essa arquitetura da informação? É para eu definir realmente o meu projeto. Né? Aqui vai ter toda uma historinha. Quem começou com esse termo, né, foi Richard Stallman, em 76, que começou que eu vou arquitetar as minhas informações para poder interagir, para ter uma dinâmica com o meu usuário. Né? E com a arquitetura eu facilito a compreensão da informação, eu estruturo o conteúdo, eu defino a navegação do projeto, defino a interação do conteúdo, define as seções de conteúdo, né, alinhando com a experiência UX, a experiência do usuário, né, e ter noção de design para esse usuário.
né? E o fundamento da arquitetura da informação. Dentro desse fundamento, para eu ter um resultado positivo, eu tenho, né, o contexto, o conteúdo e o usuário. Então, assim, ó, dentro do contexto, iremos analisar o objetivo do cliente, as suas exigências, as suas expectativas. O conteúdo é definido por um volume de ferramentas, aplicações e tipo de dados de estrutura, né? Aí eu vou usar as ferramentas para definir esse conteúdo. E aí eu tenho o usuário, né? Aqui temos que analisar o produto a ser desenvolvido para aquele usuário. Qual é o nosso público-alvo, né? Então, pessoal, esse sistema de organização, como que as minhas informações vão ser organizadas, né? Determinar um agrupamento e a forma de categorizar informações, né? Então, por exemplo, um dicionário. Mas aqui, a gente eu pus um site para vocês, o Cifra Clube, né? Também um outro site, dentro das nossas aulas, a gente viu o Face lá como estruturou, nós vimos aí o Netflix, agora o Cifra Clube, né? Então, só para a gente abrir aqui, ó, o Cifra Clube, ele é organizado, né? Ele é acessível. Então, são sites de grande repercussão, né? Então aqui eu sou dividido por categoria, né? Fica bem visível, eu consigo ver as minhas músicas, né? E aqui, ó, ele vai dividir, né? Eu tenho os mais acessados, né? Aqui eu tenho os artistas, as maiores exibições, né? E aqui eu tenho dividido aulas de música, instrumento, né? E assim por diante. Eu vou clicar em cima da minha banda preferida, do meu artista, né? Do meu cantor aí. E aí ele divide, ele vincula uma parceria com o YouTube, né? E ele já pega as informações. Então, acaba sendo um site pensado, né? Ele foi feito uma análise. Então aqui vem a explicação, né? Escolher por músicas, estilos, artistas, né? Então isso eu tenho uma organização, né, desse meu site. E também, né, pessoal, o sistema de navegação fica simples. O usuário ele tem que achar as informações, ele tem que entender onde elas estão, né? Então aqui a gente tem que pensar nesse sistema de informação, né? Então eu venho com exemplo, eu tenho aqui, ó, navegação global fixa, ela fica parada, né? Uma navegação variável, aquela que fica transitando, tá? E aqui eu tenho o sistema de navegação, né? O meu sistema que eu vou do Netflix, que a gente já viu, né? Ele apresenta um sistema de navegação local variável. Isso daqui, ó, ele vai mudando, né? A questão de propaganda e vai embora. E aqui, depois eu vou mudando as minhas informações. Ele varia as informações. É uma coisa parada, né? Então isso que seria o sistema de navegação que nós temos que pensar também. Sistema de rotulação, né? Define a forma da informação do conteúdo. Estabelece rótulos, os títulos, né? Então, olha aqui, ó, isso aqui, né? Isso é um sistema de rotulação. Eu defino o meu menu, tá? Dentro desse sistema usamos a ferramenta Card Store, né? Onde definimos juntamente com o usuário. Então, o que é esse Card Store? Card Store é eu criar, né? Olha lá, isso aqui, ou com papeizinhos, né? Como mostrou aqui, ou realmente eu criar uma tabela, onde eu vou definir o que vai ter em cada conteúdo, né? Essas técnicas chamam-se Card Store, tá? Depois o sistema de busca, né? A questão onde a gente vai buscar, né? Como que o cara vai poder buscar, o que ele vai querer procurar, né? Dentro do nosso site externo, né? Um grande sistema de busca é o Google, mas aí a gente tem algumas perguntas que nós temos: quem vai buscar, aonde nós vamos buscar essas informações, né? Dentro do nosso sistema, né? E aí, pessoal, por exemplo, existem algumas ferramentas para saber o que o usuário está buscando, né? Então, quais as partes que eles mais acessam nesse meu site, tá? Então, só vocês pegarem, né,
depois procurar, não, Google AdWords, Google Trends ou mapa de calor, né? Que aí ele define, né, os links mais acessados do meu site, né, do site que eu vou abrir. Então, é só vocês digitarem lá mapa de calor, né, ou Google Trends, é facinho, entra no site e aí vocês vão conseguir, né? E aí